né, quando eu estava no comando da terceira APP, né, que envolvia esses complexos de UPPs, 10 UPPs, Alemão, né, Penha, Arará, Mandela e Manguinhos, eram 10. A mais aguerrida era a Nova Brasília na época. Eu lembro que eu despachava documento, né, meu colete já estava pronto, na cadeira, pendurado na cadeira, arma na cintura. Né? Muitas vezes você relaxa um pouco, tira a parte de cima só do MUG, né? E está com ali. Aí, deu problema não sei onde, vamos embora, equipa aí, vamos embora. O equipa significa, eu deixava bem à vontade o pessoal da minha equipe mais para até ficar paisano. Mas vai ter 10 minutos no máximo para equipar e sair. Então já estava todo mundo condicionado, já sabia onde estava. Quem não gostava de andar com a arma no dia a dia, eu sempre usei no dia a dia, mas tinha gente que não gostava, mas a arma já estava próxima, estava dentro da gaveta para equipar. Quantas vezes equipamos, quantas vezes aconteceu também, acabou o dia intenso, né? Problema, tiro, não sei o quê, despacho, às vezes palestra em algum lugar e volta. Estou indo para casa. Chega em casa, ó, tá com problema, alteração, vamos voltar. Aí retornava. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes? Aí voltava para casa 3, 4 horas da manhã, ou nem voltava, dormia na própria APP. Né? Foi uma das épocas mais intensas que eu tive de serviço. Né? Ou seja, geralmente é muito intenso quando é muito moderno, né? Aspirante, segundo tenente, primeiro. Eu já era tenente-coronel quando comandava essas UPP. Pô, assim, a intensidade absurda, né? De volta e meia alguém cercado. O problema é que você não vê relato, né? Aí vem só encontra similaridade em guerras, que você perguntou. Aí alguns números de guerra. Como eu comecei isso aí? Formei em 93, dezembro de 93, ou seja, entrei em operação em janeiro de 94, pensando que eu ia ver uma realidade de polícia. Só que aí a cada semana ou 2 semanas no máximo, eu estava num hospital ou no cemitério, com algum colega, seja mais moderno, mais antigo, ou contemporâneo, morto ou ferido, mutilado, sem braço, sem perna, cego, sem calota craniana, perdeu uma parte. Pô, alguma coisa estava errada. Aí eu comecei a contabilizar os dados e a pedir. Me facilitava o fato de eu servir no 13º, que era o lado do quartel-general. Era a área de... Aí ia lá, catucava, pedia. Claro que ninguém me recebia. Pô, que maravilha, alguém está pesquisando isso aí. Não, né? O cara é jovem, em termos de idade, moderno em termos de hierarquia. Tá piruando o quê? Tá piruando, só leva bronca, né? Pô, não está satisfeito com os teus problemas, não? Ainda quer procurar mais problemas? Mas aos trancos e barrancos fomos juntando os números. Quando chega a major, tenente-coronel, aí sim começa a capacidade de ser ouvido, né, de preparar aquilo que a gente já vinha há um tempão. Eu achei documento lá em casa de 1994, 95. A bem da verdade, o senhor estava desenvolvendo o seu lado cientista, né? Que o senhor queria lá atrás, né? Não deixa de ser uma ciência, de número, né? E tal, né? E fazendo comparação. Aí, já tenente-coronel, bem mais ouvido. E aí consegui, né? Me deu um estalo de, pô, vem cá, os números, obviamente, absolutos, você não vai se comparar com a Segunda Guerra Mundial, né? Americano, 400 mil homens feridos ou mortos. Mas, em termos relativos, percentuais, quando eu fiz a comparação, eu descobri, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, 2,46% do efetivo que foi norte-americano foi morto. Na Segunda Guerra Mundial, 2,52%. Na Guerra do Vietnã, 0,98%. Na Guerra da Retomada do Kuwait, 0,02%. A nossa taxa, na mesma época, é 3,22%. Quer dizer, a nossa taxa em relação, né, ao nosso efetivo, em épocas distintas, mas a nossa taxa em 28 anos, 3,22%. Dos americanos, durante 6 anos da Segunda Guerra, foi 2,52%. Ou seja, a nossa é 1,28 vezes maior do que o americano na Segunda Guerra. A pior comparação, para resumir o raciocínio, são os nossos feridos, que a taxa em torno de 17%, comparado com os americanos na retomada do Kuwait, dá 728 vezes maior a nossa taxa. Ou seja, você consegue dizer, comparando a PM aí nos últimos 30 anos, nós estamos falando só dos ferimentos físicos, né, os visíveis. Os invisíveis são os psicológicos e psiquiátricos, que não estão entrando nesse raciocínio. Aí você compara isso, foi mais arriscado ter servido na PM do Rio nesse tempo do que em qualquer força armada americana na Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, Kuwait. Pô, não tem, não, isso não. Até o nascimento desse raciocínio foi
foi sendo, né, forçosamente dirigido para números de guerra, que não tinha paralelo em polícia nenhuma do mundo. Entendeu? Tentava, polícia de não sei onde. Não, assim, imagina. Aí era coisa de 10 mil vezes mais, entendeu? Não era 700 nem 1,28. Tem um número muito assustador da Polícia do Rio, que é o tempo que se volta a trabalhar depois de estar em combate, né? De ter tido algum engajamento com tiro real. Vocês são os únicos do mundo que no dia seguinte de terem dado o tiro, volta a trabalhar. Aí você entra no aspecto psicológico. Não sou psicólogo, mas fui ler vários livros para poder entender alguma coisa, né? Voltando aquele negócio lá que você perguntou no início, né, na infância e tal, como é que era, um estudante. Pô, o cara, fui ler esse negócio todo, até pela questão do óculos, né? Então, gosto o hábito da leitura foi desenvolvido devido à miopia lá no início, né? Lá na origem. Pô, eu tenho um coronel francês, Michel Goya, o cara escreve um livro Sob Fogo, a morte como hipótese de trabalho, né? E outros tantos caras na mesma linha. O cara diz exatamente em cima disso que você falou. Pegam as unidades francesas que vão à guerra e voltam, em torno de 50% dos que retornam estão com problemas psicológicos psiquiátricos, variando de leves fobias até transtorno de estresse pós-traumático grave, com somatização, tremedeira, vozes e flash, complicado. A tropa francesa vai e volta em escalas e em rodízio. 6 meses, 1 ano. Tem um cara francês que combata 2, 3, 5 anos direto. Pô, nossa tropa, o cara fica 5, 10, 15, 20 anos no mesmo local debaixo de fogo. E aí? E isso que você falou exatamente. No dia seguinte o cara está lá. Houve uma proposta alguns anos atrás, se não me engano, era até o deputado, não sei se foi reeleito, Carlos Mink, fez uma sugestão, né? Era um elemento geralmente de tendência de esquerda, mas a proposta tinha um fundamento razoável de nos ajudar, mas desconectada da nossa realidade. Por quê? Era uma proposta de um afastamento do policial que se envolveu no tiroteio, foi alvejado, alvejou, ou tentaram alvejar, esteve no tiroteio, para que a parte psicológica pudesse tratar do cara, com um cursinho, com... Pô, se a gente fizer isso, acabou, pô. Acaba a PM, né? Entendeu? As unidades nossas... Pô, quantas vezes você já teve sendo alvo de tiro ou em tiroteio? Não dá para contar. Não dá para contar. Em que lugar do mundo você vai pegar uma polícia que vai dizer isso? Isso, a experiência que eu tive da PM me mandar para países no exterior, complementando ainda isso, né, eu visitei pela PM 10, 11 países, para ver polícias, né, forças armadas, armas, tecnologia, né, informática, inteligência. Pô, Israel, né, no Oriente Médio, mais Alemanha, Polônia, Inglaterra, Bélgica, França, Espanha, Andorra e Estados Unidos. Então, se você somar isso aí, dá uns 10, 11 países. Os caras têm toda essa parte aí extremamente desenvolvida, mas nenhum com os índices que a gente tem. E eles tratam a gente dentro exatamente disso que a gente está falando. Eles tratam a gente não como policiais, mas como combatentes de uma guerra. É até estranho você estar por exemplo, uma feira lá, aí você vai conversar, né? Quando o pessoal entende que você é policial do Rio de Janeiro, pô, aí os outros policiais dos outros países quase já não ficam mais perto. Quem fica são os caras, Navy SEAL, Ranger, Delta, comandos de não sei onde, porque é o cara que teve em guerra. O cara falou, como é que é a guerra lá no Rio de Janeiro? Aí a troca até o diálogo é diferente. Porque você pega um policial de um país desenvolvido desse aí, o cara não tem experiência de guerra, pô. Ele prende o cara que é um criminoso, como era o criminoso do Rio de Janeiro na década de 80. Não, o cara bate carteira, o cara usa um canivete, no máximo um revólverzinho, né? Cano curto, tal, pequeno. Não, aqui fuzil, pô. Granada, explosivo, técnica de guerrilha, instrução de guerrilheiro para os caras. Pô, vários artefatos que deixam pelo caminho, os obstáculos que os caras colocam, as contenções. Pô, você não está lidando com tropa comum. Quantos angolanos treinaram o pessoal na Maré? Não, é notório aí, né? Embora pouco divulgado, um duelo entre um sniper e um contra-sniper, né? Do BOP e um angolano. Matou um cara que era chefe dos snipers à época. Pouco divulgado isso, mas aconteceu. O angolano, que tinha, né, esses cursos, né, um guerreiro, tinha sido exército lá de Angola, o cara fazia um furo nos basculantes e atirava com um fuzil de alta precisão dentro do cômodo, pelo furo,
que ele fazia antes para não ver a língua de fogo e tal, o nível de detalhamento do cara. E a gente enfrenta um negócio desse, então não é uma realidade de polícia. É uma realidade de força armada, e de além, guerra, de né? força armada, de guerra. além disso, né, chefe, tem a questão do rodízio que o senhor falou, né, da França e tudo mais e tal. De certa forma, acabou aquela etapa de guerra, volta para a área verde, tá em casa, né? Exato. Aqui, cara, o tempo todo você tem que estar em alerta. Ainda tem um outro rodízio que é até menos comentado, mas, por exemplo, você está numa condição de guerra, você vai à linha de frente, que é onde o pau está comendo mesmo, e volta para a retaguarda. Lá tu está descansado, aqui não, aqui você está em combate, sai, aqui no Rio, você está em combate, sai, você aí quando sai, ainda está mais inferiorizado. Exatamente. Você está indo para casa, mas sem rádio, Exatamente. sem colete, o carro não tem blindado, você não tem um monte de cara armado também que treinaram junto contigo para te ajudar, é onde o policial do Rio é mais vitimado.